toda vez que acontece algo que chama a atenção de alguém que tem uma imagem pública, a gente traz um assunto para o Você Bonita para a gente esclarecer e ter mais informações. No caso, hoje, a pessoa, quem viveu, né, a nossa pauta, que será feita neste momento, fui eu, né, dona Lígia? A gente vai falar de apendicite e nós convidamos ele, que é meu médico e cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Gustavo Piloto. Bem-vindo! Tudo bom? Que bom tê-lo aqui. Que bom que deu certo. O doutor, assim, gente, a agenda aí de cirurgia, né, não é mole. A gente ia fazer mais, né, mais próximo daí da minha volta, mas para baterem as agendas, hoje a gente vai conseguir falar de apendicite. Doutor, muito feliz de estar te entrevistando, né? Então, como eu coloquei aqui na abertura, de fato, a gente acaba trazendo esses assuntos quando eles vem com uma repercussão da mídia, de alguém que tem imagem pública, e muita gente se interessou. Eu recebi muitas mensagens ao longo dessas semanas e eu acho que a gente vai conseguir explicar, né, bem detalhado o que de fato é apendicite. Então, para começar, queria que você explicasse o que é o problema e até a localização do apêndice, que eu acho que a grande maioria até não sabe, né? Bem-vindo. Tudo bem, Carol? Um prazer estar aqui de novo. Bom, apendicite é uma doença que acompanha a humanidade aí desde os primórdios e que só recentemente, aí nos últimos 100 e poucos anos, que tem tratamento. Antes disso, as pessoas morriam. E é uma doença muito comum. Um pouco menos de 10% das pessoas vai ter apendicite. Ou seja, isso no passado significava que pelo menos 10% das pessoas morreria na história da humanidade. E só no final do século XIX que começaram as cirurgias aí, tratamento cirúrgico que teve sucesso e as pessoas começaram a sobreviver a esse problema, que é muito comum. O apêndice é um órgão vestigial, é um pedacinho de intestino que fica do lado direito do abdômen, embaixo, na região próxima à pelve, e por causa da localização ele acaba se confundindo, principalmente nas mulheres, com doenças ginecológicas. Ele pode ficar muito próximo ao ovário, fica próximo da bexiga, pode confundir também com doenças urinárias. Então, na mulher principalmente, ele pode ter outros diagnósticos, mas a dor é muito característica, né? A história do apendicite ela é muito característica na maioria das pessoas. É uma doença muito frequente na maioria da população e também não respeita idade nem, né, sexo, nem nada. Falam que é comum entre adolescentes, crianças? Na verdade é um pouco mais comum no adulto jovem. Tá. E um pouco mais comum no homem, mas ela é bem democrática. Não dá para destacar, então, nesse caso, quem tem quem tem público de destaque, não. Uhum. E quando é numa pessoa jovem, numa pessoa saudável, numa faixa etária adulta, ela tem uns sintomas que são muito semelhantes em todo mundo. É uma dor mais difusa pelo abdômen, que acaba depois de um tempo se localizando do lado direito, embaixo do abdômen. E junto com isso vem alguns sintomas que no início são inespecíficos, como náusea, como uma cólica, como diarreia. E depois vem febre, vai localizando a dor, a pessoa percebe que não melhorou com aqueles analgésicos mais comuns. E aí é a hora que geralmente a pessoa procura o atendimento médico. Então é uma evolução rápida, de horas. No dia seguinte ao início da dor, geralmente a pessoa já está no pronto-socorro e provavelmente com o diagnóstico feito sendo operada. A gente até vai destacar para o pessoal de casa, então, olha lá. Os principais, né? Vamos falar de principais sintomas. Dor ou desconforto abdominal sem localização, dor abdominal intensa do lado inferior direito, náuseas ou vômitos, perda de apetite, febre baixa ali persistente entre 37,5 e 38, um mal-estar geral, prisão de ventre ou a diarreia, barriga inchada ou excesso de gases e muita dor ao encostar na barriga. É interessante, gente, que quando a gente fala a localização do apêndice, que o doutor comentou há pouco, ao lado direito e tal, então todo mundo que tem uma dor que é do lado esquerdo, já descarta automaticamente que pode ser apendicite.
mas não façam isso, porque eu não tinha a menor ideia, né? Eu não imaginava que seria apendicite, exatamente porque quando eu cheguei lá no hospital, o médico que estava lá de plantão, ele fez aquele teste, até queria que você contasse, tem um teste que, né, de apertar ali a região. E eu não sentia dor aonde era o apêndice. Então, veja, e era apendicite. Era. O seu caso foge um pouquinho da regra, porque o teu apêndice tinha uma localização um pouco incomum. Ele era um pouco mais comprido e ia em direção à pelve. E a sua dor, então, era mais difusa no andar inferior do abdômen, não era localizado bem do lado direito, aonde habitualmente é. Existem muitas manobras para dar diagnóstico de apendicite. E essas manobras estão caindo em desuso porque hoje em dia os exames de imagem são muito eficientes, são muito, muito assertivos no diagnóstico. Então, uma história compatível, dor abdominal, febre baixa, náuseas, vai para o pronto-socorro, faz uma tomografia. A tomografia indica um apêndice aumentado de tamanho, com um exame de sangue, com algum processo inflamatório também inespecífico. A chance disso ser apendicite é quase de 100%. Perfeito. Né? Então... E é rápido que sai o exame, né? No hospital, assim, a gente está em São Paulo, né? Isso, a gente tem a nossa realidade aqui em São Paulo, que muitas vezes é diferente dos outros lugares no Brasil. As capitais não, mas assim, os lugares de interior, talvez o exame físico seja mais importante. E mesmo o exame físico compatível, com a história clínica compatível, tem um índice de acerto muito grande. E o detalhe da apendicite é que hoje em dia o tratamento cirúrgico, tanto por videolaparoscopia, como foi o seu caso, como a cirurgia convencional aberta, ele é muito mais seguro, ele é muito mais indicado ser feito, indicado que se faça esse tratamento cirúrgico, mesmo na dúvida, no início dos sintomas, porque a evolução da apendicite é tão grave que às vezes não vale a pena, é mais seguro você correr o risco de operar um apêndice que não é um apendicite, do que você deixar uma apendicite duvidosa chegar num estágio mais avançado e aí sim você ter um paciente grave, muito mais grave, uma cirurgia muito mais complicada e muito maior. Perfeito. A gente até vai rodar ali, ó. Olha lá onde ele se encontra. Tá lá, ó. Explica pra gente. Vamos colocar aqui ou ali, doutor, pode acompanhar por ali. Então vamos lá, vamos rodar aí o Ilustra e até... eu acho que a grande dúvida, né, é o que faz inflamar o apêndice, né? Então, aonde está ali a causa de todo o problema? Está lá o apêndice. O apêndice fica ali, é um rabinho que fica no início do intestino grosso, do lado direito. A causa da inflamação, tem várias teorias e várias causas, né? A mais frequente, todas elas giram em torno da obstrução. O apêndice é um rabinho que tem um orifício interno, ele tem uma luz, como se fala. E aí, a obstrução dessa luz é que causa a apendicite. E isso pode obstruir por algum pedacinho de fezes que entupiu, uma semente, um caroço. Mas a causa mais frequente é um processo inflamatório qualquer que você tem no intestino, em qualquer parte do corpo. E o apêndice ele tem muitas células de defesa, de proteção. E elas, quando você tem um processo inflamatório, elas incham. Esse inchaço pode obstruir a luz. E aí, uma vez que se inicia o processo de apendicite, ele é irreversível. Ele vai aumentando de tamanho, porque como a luz está obstruída, a secreção não tem para onde sair, até que ele rompe e aí vão as evoluções mais graves da doença. Então pode ser, doutor, que semanas antes, por exemplo, então assim, você no meu caso, tive a dor tal dia, em tal horário que começou, mas semanas antes pode ser que eu já estivesse desenvolvendo a inflamação? Não, porque é muito rápido mesmo. Vamos imaginar que você teve, não sei, uma diarreia ou alguma coisa qualquer, alguns dias ou uma semana antes. Aquilo gerou um processo inflamatório no intestino, os órgãos de defesa reagiram, o apêndice reagiu, e aí quando começa o processo, são horas de evolução, poucos dias. Quando o apêndice começa a reagir e a ter dificuldade de esvaziar, em pouco tempo a pessoa está no hospital e sendo operada, é rápido. Então, mesmo que você tenha tido uma doença lá atrás, alguns dias antes, ela já está melhor, ela já não tem mais relação com a apendicite. E isso também é meio teórico, né? Isso não é muito bem comprovado ainda. É muito comprovado quando você encontra um carocinho lá, um pedacinho, aí isso é a causa. Agora, às vezes, quando você não encontra, é difícil de falar por que aconteceu aquilo. Perfeito. Vamos colocar, então, os exames que são importantes, né? A gente está falando aí de um passo a passo que ocorre, até para que tenhamos o diagnóstico correto.
Hemograma, ultrassonografia abdominal e TC de abdômen, que é o... Tomografia. Eu, no caso, fiz com o contraste para que não tivesse dúvida. Isso é protocolo também, doutor? Sim. O contraste ele ajuda a definir se o apêndice está inflamado ou não. Normalmente, o diagnóstico da apendicite ele é clínico. A maioria das vezes é muito difícil errar um diagnóstico clínico típico. No seu caso, por exemplo, foi importante a utilização dos exames complementares, porque eles elucidaram, mostraram realmente um apêndice inflamado e numa posição um pouco diferente, o que fez o exame físico ficar um pouco diferente do que o habitual. Tá. E o índice de acerto é muito grande, é difícil errar. Quando uma tomografia mostra que você tem um apêndice aumentado de volume, com processo inflamatório em volta, é apendicite, né? É um diagnóstico que o pessoal da radiologia dá, assim, assertivamente. Depois eles perguntam, e aí, era mesmo? Era mesmo. Doutor ainda brincou comigo e falou, deixa eu olhar bem, peraí, se tem alguma dúvida. Ele, não, Carol, não tem dúvida, não. É apendicite, daqui a pouquinho te vejo na cirurgia, né? Mas a Glaucia está perguntando, minha diretora, se a gente pode destacar alguns alimentos, enfim, mais comuns que podem gerar. Eu brinquei que era o tomate. Não tem como evitar a apendicite. A apendicite é uma doença que... É loteria. É 9% dos homens, 7% das mulheres, mais ou menos, vão ter apendicite durante a vida e não há uma forma de se prevenir disso. A prevenção é você ficar atento ao seu corpo, atento aos sintomas, havendo alguma coisa que... A mulher tem cólica menstrual, a mulher tem gente que tem intestino preso, isso... mas já conhece os próprios sintomas. Havendo alguma coisa diferente do habitual, é importante que rapidamente procure um médico, porque o que tem que ficar claro nessa história é que quanto mais rápido for o tratamento, mais rápido é a recuperação, menos agressivo é o tratamento, é a cirurgia no caso, e mais rapidamente a pessoa retorna às suas atividades habituais, como foi o teu caso. A gente vai colocar a perguntinha do público e até eu acho que isso é uma parte importante aqui do trabalho que a gente faz, né? Desse alcance da mídia e da televisão. No momento que a gente está de pandemia, muita gente tem deixado de ir para o hospital. Sim. E, gente, olha, de verdade, eu tinha tomado um analgésico, eu tinha tomado o outro para antigases e etc., e não fez nem cócega na dor que eu estava sentindo. Então, a gente precisa respeitar e dizer, puxa vida, não, eu tenho que ir para o hospital. Tomara que não seja nada. Ótimo, aí você volta para casa. Mas se for, você vai resolver. Então, assim, que fique claro que isso que o doutor falou, não deixe de buscar ajuda, não deixe de buscar ajuda médica nesse momento. Vamos colocar a perguntinha do público e a gente fala da cirurgia na tela. Obrigada, Ubitão, beijo pra você. Fora esses sintomas, tem algum outro que não seja comum? Minha filha tem 11 anos e faz uns 10 dias que reclama de uma dor na altura do umbigo. A apendicite na infância, e 11 anos já não é mais infância, né? Mas na infância mais precoce, assim como na idade mais avançada, ela, nos extremos de idade, ela tem apresentação diferente. E geralmente isso retarda o diagnóstico. Na criança a evolução pode ser mais grave, porque a apendicite, quando algum processo inflamatório na barriga, a gente tem órgãos de defesa que vão lá e bloqueiam e protegem aquela região que está inflamada. Uhum. A criança tem aquilo ali ainda muito imaturo. Então o apêndice se rompe mais rápido. Tá. Então, é muito importante ficar atento aos sintomas na criança, principalmente quando ela ainda não fala. Porque ela começa a se queixar de uma dor, não é tão frequente assim, né? A criança tão pequena, a apendicite, mas acontece e se os pais não estiverem atentos à mudança no comportamento da criança, pode haver já um agravamento da apendicite, porque vai chegar mais tarde no hospital. E a febre? Essa história só para tentar responder a telespectadora. Do umbigo, na altura do umbigo. Essa história não parece apendicite. Como a gente falou aqui, a apendicite tem uma evolução muito rápida. 10 dias de história de dor na região do umbigo não deve ser apendicite, não é o tipo de 10 dias de apendicite já estaria numa situação muito grave. Então, ela tem que ser, é claro, avaliada por um médico, se a dor realmente estiver intensa, que vá ao pronto-socorro, mas não parece ser apendicite. A apendicite é comum, ela tem uma evolução muito rápida. Em 4, 5 dias a pessoa está com uma situação grave já de apendicite. Nossa, o doutor estava até comentando, eu acho, eu não me incomodo nem um pouco de falar, eu fiz um cálculo do tempo que eu fiquei com a dor, né? Então, do tempo que a dor começou
Até o momento que eu fui operada, foram 18 horas, em torno de 18 horas. O doutor falou que já tinha um pus ali, já tinha uma, né, enfim. Então, 18 horas, gente, você estava na transição entre a fase 1 para a fase 2 moderada da apendicite, que é a fase que começa a... Você ia começar a ter dor bem localizada. Entendi. Porque você ainda estava com a fase de dor difusa. E provavelmente viria uma febre, aí sim aí a febre fica aquela febre mais baixa e moderada, até 38, 38,5 no máximo. Normalmente é entre 37,5 e 38,5. Porque é uma fase de inflamatória difusa. Você não, e no seu caso, não. Como o seu apêndice estava apontando lá para perto da bexiga, aquela região tinha pus. Uma secreção purulenta, não era pus, era uma secreção amarelada, que a gente limpa, aspira e pronto. Mas ali já estava numa fase que teu apêndice ia começar a te dar problema se você esperasse mais algumas horas. Olha que coisa. Aí estão perguntando aqui da produção o seguinte, se a gente, enfim, se as pessoas podem ter ali o livre arbítrio, a livre vontade de fazer a retirada sem que dê problema. Antes... uma apendicite profilática. Quem faz apendicite profilática é astronauta. É verdade. Quem vai morar num lugar muito remoto, na Antártida, enfim. Porque, por causa disso que a gente falou, se uma pessoa tem apendicite no espaço e a programação de volta para a Terra é daqui a 3 semanas, ela vai ter que voltar rápido. Isso vai ser impossível. A mesma coisa em um lugar muito remoto. Então, nesses casos se faz apendicite profilática. Mas fora isso, não. Eventualmente, numa cirurgia eletiva, num apêndice que tem uma posição já sabidamente muito incomum e que pode dificultar um diagnóstico de uma possível apendicite, pode-se pensar numa apendicite profilática. Mas é um procedimento cirúrgico. Envolve riscos. Você vai então, se submeter, você não vai fazer uma apendicite para evitar uma apendicectomia para evitar uma apendicite. Mesmo porque você tem chance de 7% de ter na vida. Você tem 93% de chance de não ter. Então, não tem muito sentido. Tá aí. Então, respondendo aí, pergunta, já tiramos uma dúvida da produção toda. Vamos falar um pouquinho da cirurgia? O doutor comentou, então, que a gente tem hoje a possibilidade do vídeo, que o corte é muito pequenininho, né, doutor? Gente, é minúsculo, assim, isso... Nossa, no umbigo, eu até falei, não ficou nada, nem vejo mais onde que, enfim, entrou a câmera e tal. Queria que você explicasse um pouquinho, então, como é a cirurgia e o pós-operatório, porque é um pós considerado tranquilo perto de outras cirurgias, no entanto, exige aí recomendações bem claras. Sim, a animação até mostrou, assim, um pouquinho de como seria a cirurgia por vídeo, né? É feito com câmera, cirurgia laparoscópica, que serve para qualquer doença abdominal, a maioria delas, não é específica para apendicite, mas é feita com câmeras e pinças, como se fosse um videogame. E isso realmente faz com que os cortes sejam menores, que a recuperação seja melhor. Mas uma paciente magra, um paciente saudável, o corte da apendicectomia não tradicional também é bem pequeno. O corte é maior, quanto mais difícil for a cirurgia. Mas na vídeo não, a vídeo te dá uma amplitude de imagem, você consegue enxergar todo o abdômen, você consegue limpar áreas que no cortezinho você não consegue. Então são cortes menores que te dão uma qualidade melhor de cirurgia. O apêndice é retirado e a pessoa vive bem sem apêndice porque ele não tem nenhuma função útil, prática realmente no organismo. E não tem ponto, né? Não tem ponto, nem na pele, nem dentro da cirurgia, porque a retirada do apêndice é feita com um grampeador. Ele grampeia, é como se fosse um grampeador de papel, com centenas de clipezinhos de titânio, que tiram e cortam e fecham, e mantém aquele negócio já fechado. É a evolução da engenharia médica, né? Que coisa. E aí depois o corpo, com o tempo... aquela cicatrização é rápida. E a dor abdominal e a volta, retorno às atividades habituais, está muito relacionado ao tamanho dos cortes. Então, quanto maior for a cicatriz que você tiver na barriga, mais tempo você demora para se recuperar fisicamente, para poder praticar atividade física. No caso de uma apendicectomia, com cortezinhos milimétricos, de 5 milímetros, né, você volta a correr com 10 dias de cirurgia. Então... Isso não é regra, hein, gente? Doutor, eu tive apendicite há 2, 3 anos atrás e fui jogar tênis com 10 dias de operado sem problema. Voltei a trabalhar com uma semana. Então, agora, claro, isso num momento de que você opera na hora certa, num hospital qualificado, com uma equipe boa, aí você tem esse tipo de recuperação. Se você opera na hora errada, com uma cirurgia maior, e aí aí as recuperações são outras. Mas na maioria das vezes a gente está falando de casos parecidos com o seu.
Aí, porque algumas pessoas se assustaram que eu voltei, assim, com, sei lá, 6, 7 dias, mas o doutor tinha liberado que eu botei salto, estão mandando mensagem, você está com salto? Não, isso não era o problema, eu fiz tudo devagarinho, então é legal também explicar, né? Não foi uma falta de responsabilidade de forma alguma, tá, gente? Então, por isso que eu falo, tem que conversar com o médico e cada paciente vai ter a sua recomendação. Tem perguntinha do público, vamos aproveitar na tela quem escreveu pra gente? Obrigada, Heraldo, um beijo. O que é apêndice supurada? É uma das fases da apendicite. É um termo que não é assim muito usado no meio médico, é um termo mais leigo, mas quer dizer que o apêndice rompeu. Então, é o estágio que a gente considera de agravamento da apendicite, é quando a apendicite rompe. E aí se espalha processo infeccioso, fezes e pela barriga toda. E aí sim vira um problema grande, aí é mais difícil se tratar por videolaparoscopia, muitas vezes é necessário um corte muito maior na barriga para que se tenha se lave bem aquela inflamação, aquela infecção toda, e isso significa que esse paciente perdeu a hora de ir ao hospital. Tá. Isso acontece muito nessa época de pandemia, as pessoas evitam ir ao hospital com medo de ir ao hospital, com dor abdominal, ficam tomando analgésico durante dias. E aí, quando a dor está insuportável, com 5, 6 dias, aí chega no hospital com uma apendicite gravíssima. Muitas vezes não é só tirar o apêndice, tem que tirar um pedaço grande do intestino. Olha. E aí é uma coisa muito mais complicada. Então, isso que é uma apêndice supurada, é um apêndice que rompeu e aí já causou um estrago no abdômen e aí vai ser um tratamento muito mais complexo do que se a pessoa tivesse ido no mesmo dia da dor ou no dia seguinte. Respeitem a dor, respeite o corpo. Olha, é sinal. Dor do nada. Do nada, gente. Opa. Tem alguma coisa errada. Vou te agradecer mais uma vez. Obrigado. Obrigada pelas perguntinhas. Depois o doutor consegue também responder algumas que não foram respondidas no ar. O mais importante é que a gente consiga esclarecer e que as pessoas tenham, então, esse sucesso, né? Do pós, né? Da cirurgia feita, daquilo tudo sendo contido. E que, né? Se acontecer agora, o pessoal já está muito bem informado. E vai para o hospital, hein, gente? Tem que ir para o hospital. Vou deixar aqui o Instagram do doutor, que lá você também coloca algumas coisas bem legais, que é o @doutorabreviado, Gustavo Piloto com 2 T's. @doutorabreviado, Gustavo Piloto com 2 T's. Já encontra todo o trabalho dele. Vou mandar um beijo para Mari, minha querida amiga, que coincidência, não é? Esposa do doutor, e para aquele trio lindo que você tem lá na sua casa. Doutor, obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Até a próxima. Até a próxima.